Olá a todos os macaibenses e seguidores do Cidadão Macaibense, do site Cidadão Macaibense. Estamos aqui estreando o primeiro programa Espaço de Cidadania. O nosso primeiro entrevistado é o professor João Marques, que é professor da rede municipal e presidente da ONG CEPAC, uma ONG que atua nas políticas públicas da cidade de Macaíba. E aqui ao meu lado, o colunista do site Cidadão Macaibense, Jair Macedo, vai realizar a primeira pergunta ao convidado. Obrigado, Marcos, pelo convite. Bom, como o Marcos já me apresentou, meu nome é Jair Macedo e gostaria de perguntar ao professor João Marques, ele que tem uma atuação bastante significativa na cidade de Macaíba, no que diz respeito à luta pelos movimentos sociais e em relação à questão dos direitos humanos. Na tua opinião, qual o principal desafio de um gestor na aplicação das políticas públicas numa cidade como Macaíba, tão complexa, tão cheia de adversidades e de dificuldades? Observando a pergunta que tu fizeste, eu queria primeiro fazer um resgate do que conceito a gente tem de desenvolvimento. Quando se trata de desenvolvimento, Exatamente. A gente precisa resgatar o termo desenvolvimento para buscar a questão da sustentabilidade. Nós não podemos, enquanto gestor no município, e isso infelizmente os nossos gestores que administraram essa cidade têm pecado, discutir desenvolvimento sem discutir sustentabilidade. É por isso que nós temos um meio ambiente na cidade agredido, é por isso que nós temos uma cidade onde não respeita os espaços de vida do humano, porque está fundado a lógica do desenvolvimento pelo desenvolvimento sem respeitar a sustentabilidade, sem respeitar o meio ambiente. Então, uma das compreensões mais profundas que um gestor poderia ter para discutir desenvolvimento na cidade era, primeiro, garantir a sustentabilidade, garantir a economia, garantir emprego e renda, garantir desenvolvimento econômico, garantindo sustentabilidade. O outro ponto que eu acredito que seja a meta de um gestor nesse momento de desenvolvimento da cidade é pensar a cidade de Macaíba, pensar o município, não ele enquanto município, mas enquanto município relacionado com a região metropolitana. Infelizmente, na nossa cidade, nós não temos uma secretaria que discuta a dimensão metropolitana. É verdade. Se você observar bem, apesar de que o gestor atual até se diz ter uma secretaria que pensa isso, mas nenhuma ação no município é tratada de discutir a relação cidade com a região metropolitana. Então, pensar desenvolvimento hoje para a cidade de Macaíba é pensar a cidade nessa relação com a dimensão metropolitana, porque veja só que nós temos como cidades limites a cidade de Natal, que é a capital do estado do Rio Grande do Norte, que tem uma dimensão econômica que influencia diretamente no município. Nós temos aí a cidade de São Gonçalo, que tem um aeroporto, que tem uma dimensão que tem hoje para o estado do Rio Grande do Norte, e nós temos, em contrapartida a isso, apesar de eu chamar desses elementos benéficos, nós temos os elementos maléficos que se incluem dentro da discussão metropolitana. Que queira ou não, a cidade fica, por não ter uma política pensada, planejada na dimensão metropolitana, o município fica à mercê da única coisa que sobra dessas políticas, dessas situações quando vão acontecendo, que é a marginalização, que é a violência, que é essa insegurança urbana que nós temos. Isso que você coloca é fundamental, porque infelizmente a gestão pública ela não faz um planejamento, né, fazendo também uma interligação com outras cidades. Então, quando você trata da questão metropolitana, você traz também desafios que são ainda maiores para um gestor na atualidade, que é como resolver os problemas da própria cidade, mas sabendo que isso vai interferir e vai também estar envolvendo outras cidades que estão no entorno aqui de Macaíba. Então, esse é o grande desafio, me parece, que você traz também para esse debate. O município trata de discutir, e inclusive o ano passado eu participei, 2013, eu participei da discussão do PPA. E se você for, PPA é o plano plurianual, tem que ser pensado de 4 em 4 anos, o gestor quando assume, ele precisa pensar a cidade para 4 anos, inclusive passa a ser lei municipal. O prefeito da cidade, ele elaborou o PPA, o plano plurianual, mas sem pensar a cidade na sua dimensão metropolitana. Dentro do PPA, a provocação para se discutir um gabinete integrado para pensar as políticas
metropolitanas, mas sequer esse gabinete existe. E, inclusive, eu provoco o gestor para colocar em prática a sua secretaria de região metropolitana, porque dizem que tem, não existe, não funciona, ninguém sabe nem quem é o seu gestor, ninguém sabe nem que política ele discute e ninguém sabe nem que relação ele trata com cidades como São Gonçalo, Natal, Parnamirim, e é preciso ter isso, porque recentemente foi aprovado a ideia para Macaíba de uma zona de processamento de exportação. Essa zona de processamento de exportação até hoje não sai do papel. E essa zona de processamento de exportação era um boom que ia acontecer dentro da região metropolitana. Exatamente. Algumas questões que os seguidores do Cidadão Macaibense e algumas pessoas nas redes sociais perguntam se o professor João Marcos é contra o Interbairro. Foi publicado em um site da cidade que o professor João Marcos era contra e outros integrantes do PT também. Primeiro, é preciso que fique bem claro, e essa dimensão colocada na internet terminou sendo muito ruim, porque foi em verdade, foi produzida por um site. O representante do site hoje está sendo processado na justiça. Eu o processei. Já teve uma primeira audiência, inclusive, na delegacia, teve um TCO. Ele foi para a delegacia, eu também fui porque sou parte que está querendo que essa verdade aconteça. Eu sou totalmente a favor dos interbairros. Inclusive, no ano de 2014, eu participei de várias reuniões mobilizadoras no município de Macaíba para discutir a política do interbairro. E eu faço até um desafio maior ao prefeito, Fernando Cunha, é que ele pode, se quiser, na condição de prefeito, além de discutir interbairro, ele pode discutir também um circular. Porque se nós percebemos direitinho, vocês entendam, internautas e amigos que estão nos ouvindo, é que quando você discute interbairro, você está discutindo uma dimensão da mobilidade urbana. Mas ao fazer isso, o gestor tem que olhar e tem que observar os atores que estão no momento. É preciso ter um diálogo com esses atores. Com a comunidade. Com a comunidade. Saber que se o povo quer, se aquela comunidade precisa. Você disse uma coisa legal. Claro que a comunidade deseja, inclusive eu fui um dos mobilizadores no ano de 2014 para esse debate. Agora, é necessário chamar a comunidade para participar dessa discussão. Por exemplo, o Conselho Municipal de Usuários de Transporte Coletivo, que o prefeito até agora não puxou essa discussão. É como se o interbairro é sim uma necessidade da sociedade, mas a sociedade precisa estar dentro desse debate para poder ajudar a acontecer. E um outro elemento que eu acho que é importante observar com relação à questão da política de mobilidade urbana, é que com a questão do circular, que eu estou defendendo, e que é importante que as pessoas possam também entender essa ideia de circular, com o circular, o cidadão que sai de Natal, ele pode chegar dentro do seu bairro, próximo à sua casa ou na sua casa, sem precisar pagar o interbairro. Então isso já é uma maneira também de diminuir gastos da população. Inclusive eu aproveito o site aqui, aproveito esse formato que vocês estão dando a ele, que esse espaço de cidadania vai ter ou está tendo, para provocar o prefeito da cidade. Se ele quer realmente ajudar a população, se ele quer realmente contribuir para que o cidadão possa ter melhor mobilidade urbana, ele pode também, além do interbairro, discutir a questão ou implantar a questão do circular. E o circular pode ser feito hoje. Seria gratuito, né? Seria, inclusive gratuito. E isso bastaria, com certeza. E bastaria ele chegar para o governador do estado, porque é o DR que discute a questão do funcionamento da empresa Trampolim, e negociar com a Trampolim essa dimensão. Favoreceria ao cidadão, porque este estaria chegando em casa sem pagar R$ 2,40. É verdade. Eu tenho sempre dito, quando as pessoas me perguntam sobre essa temática, se o prefeito quer fazer interbairro, eu também quero, eu também defendo. Agora é necessário que, além do interbairro, se possa discutir e implantar o circular. Qual a prioridade para Macaíba hoje? Ou quais as prioridades? Eu queria fazer um pequeno resgate desse jovem hoje, que está entregue, infelizmente, ao narcotráfico e ao consumo de drogas. Se a gente observar direitinho, a gestão do prefeito Fernando teve
8 anos, 4 e 4, depois mais 4 anos numa lacuna onde teve o apoio de uma pessoa que ganhou com o apoio dele, mas depois ele retorna. E se a gente observar direitinho, o jovem, a criança que tinha 10 anos de idade, quando ele tomou posse em 2001, hoje ele está com 25. Então faz 15 anos, 25, 29 anos. Então uma parcela dessa juventude que infelizmente está entregue às drogas, ela está entregue às drogas porque faltou política pública na cultura, faltou política pública para a questão do esporte, faltou ter uma política da questão do emprego e renda para os jovens. Então, quando se trata de segurança, que eu entendo, viu, Maxon, hoje uma das prioridades do município. E para discutir segurança pública, nós não podemos entrar no viés de que segurança pública é só política pública do governo do estado e do governo federal. É também. Mas eu posso fazer segurança pública da cidade se eu conseguir implantar na cidade melhores condições de vida, de educação, de saúde, de assistência social, de esporte, de lazer, de cultura. Então, se eu conseguir fazer isso, eu estarei impedindo que este jovem que hoje tem 10 anos de idade, quando completar 14, 15, 16, ele seja puxado pelo narcotraficante. Então, diante desse cenário, João Márcio, que você coloca, essas são as bandeiras prioritárias para o ano que vem, ou seja, para a campanha de 2016? Uma das bandeiras que vai dar o norte da campanha 2016 é a discussão sobre segurança pública. Então, você está relembrando. Agora, esse norte só será dado se os representantes, inclusive da oposição, que até aproveita o momento para conclamá-los a somar. Nós precisamos fazer uma oposição consequente e que tenha um projeto de sociedade. Eu já estou convidando-os para poder discutir esse debate, possam colocar na sua pauta de 2016 a discussão de segurança pública, garantindo prevenção. O município de Macaíba não tem um plano municipal de defesa e proteção da criança e adolescente. Se você for observar hoje, não existe um planejamento que pense a criança. Essa criança hoje que está com 10 anos de idade, daqui a 6 anos ela vai estar já na adolescência, inclusive se aproximando da fase adulta. Se não tiver uma política pública que garanta uma boa formação para ela, ela será levada pelo narcotraficante. Então, a grande meta de um gestor que pensa essa cidade é pensar cultura, é pensar esporte e é pensar emprego e renda. Agora, tudo isso com planejamento, que é uma coisa que infelizmente o prefeito não faz. Nós temos uma renda de mais de 14 milhões de reais mês, nós ultrapassamos os para começar, nós ultrapassamos por ano 120 milhões de reais arrecadados. Desse valor arrecadado, não é discutido com a comunidade, aí o orçamento participativo teria uma discussão importante para a cidade. Inclusive previsto pelo Estatuto da Cidade, não é isso? Previsto pelo Estatuto da Cidade, e é preciso que o gestor possa buscar linhas que integrem a cidade na região metropolitana, mas não só para as dimensões maléficas, mas para as benéficas. Então, o que o município pode ganhar com a construção de um aeroporto que é na cidade vizinha? O que o município pode ganhar com a cidade como a capital do Rio Grande do Norte, onde a economia flui lá de forma forte? Então, esse debate precisa ser construído. E em 2016, a gente vai estar com essa dimensão. Porque se a gente não tiver esse debate para 2016, nós percebamos que 2016, com 4 anos, termina um mandato. E nós estaremos já em 2020. Então, que cidade é essa que a gente quer construir? Eu quero aqui expressar minha opinião e dizer que foi de muita importância a sua vinda, e também já quero aproveitar a oportunidade e agradecer o convite ao coordenador do site Cidadão Macaibense, que hoje inaugura esse espaço de cidadania, e eu fico honrado em ter sido convidado para fazer perguntas que, na minha opinião, são bastante significativas para o futuro da cidade de Macaíba, porque, afinal de contas, esse é o espaço de cidadania e a gente precisa da sua opinião para que a gente possa construir caminhos de desenvolvimento para a cidade, e desenvolvimento que sejam sustentáveis. A gente concede 30 segundos para as considerações finais do professor João Marcos. Bem, primeiro agradecer o convite, dizer que vou cobrar para vir mais outras vezes para esse debate, até porque é importante que a gente possa fazer a discussão
nas redes sociais. É importante que a gente possa fazer a discussão na cidade e dizer que possa ser provocados mais vezes esses momentos de espaço de cidadania, porque isso não engrandece quem está falando ou quem está entrevistado. Engrandece o debate na cidade, engrandece o cidadão macabense. Toda a equipe do Cidadão convoca você a curtir, compartilhar nas redes sociais. Você que acredita nessa ideia, você que admira o site Cidadão Macaibense.